Porque, basicamente, é o maior estelionato da produção humana jamais realizado na nossa história. Toda a produção intelectual humana que foi colocada inocentemente na internet foi usada gratuitamente, sem nenhum pagamento de... E eles não têm a menor ideia de quando e se é que é possível algum dia nós atingirmos a capacidade de criar algo que seja mais inteligente do que nós. Inclusive, existem matemáticos que sugerem que isso é impossível, porque nada que funciona com um grau de complexidade X, como é o cérebro humano, tem uma complexidade que nós não conseguimos medir, mas que é muito grande, nada que tenha uma complexidade X seria capaz de gerar algo com complexidade maior do que X. Existem esses debates na área de lógica e de matemática que sugerem que isso é impossível. E nós, como neurocientistas, ou pelo menos eu e o meu grande colaborador, o matemático suíço-egípcio Ronald Sicurel, acreditamos que o limite da não computabilidade é intransponível. Que nenhuma máquina criada pelo ser humano baseada na lógica digital, não importa quantos bilhões de chips estejam rodando num data center que ocupe o tamanho do planeta, ou por essa métrica, o tamanho do universo, simplesmente escalando aumentando o número de chips e colocando eles para funcionar, isso não é suficiente para gerar as propriedades emergentes que, no caso da vida orgânica, levaram ao aparecimento ou surgimento do que a gente chama genericamente de inteligência. Esse é o primeiro ponto. Então, eu espero que eu tenha deixado claro a vocês o porquê eu digo que ela não é inteligente de forma alguma. E ela não é artificial porque, para ela funcionar, para os nossos aplicativos aí funcionarem, esses sistemas tiveram que ser treinados por seres humanos, milhões de seres humanos, a um custo quase escravocrata do trabalho dessas pessoas espalhadas pelo mundo, nas regiões e nos locais mais miseráveis do planeta, que são contratados por centavos de dólar por hora, e sem nenhum tipo de contrato de trabalho, sem nenhuma segurança, estabilidade ou nenhuma garantia de que eles vão trabalhar continuamente. É um trabalho esporádico, semi-escravocrata, de o que a gente chama de marcar os dados, de ajudar no treinamento desses sistemas, seja marcando a definição, né, do que é uma bola de futebol, o que é um ser humano, o que é um animal, o que é uma geladeira, como também removendo o conteúdo que é usado como né, um gigantesco aspirador digital, porque é essa maneira como esses sistemas foram treinados. Está ficando claro agora, porque uma série de processos de direitos autorais estão sendo julgados na justiça americana e europeia contra as grandes empresas, as big techs de inteligência artificial, porque, basicamente, é o maior estelionato da produção humana jamais realizado na nossa história. Porque os nossos e-mails, as nossas fotos, os nossos áudios, os nossos livros, toda a produção intelectual humana que foi colocada inocentemente na internet foi usada gratuitamente, sem nenhum pagamento de direitos autorais para os seus autores, para treinar esses modelos gigantescos que, basicamente, como uma autora recentemente, uma filósofa, deixou muito claro, não passam de espelhos. Eu gostei muito dessa metáfora, porque ela diz que todos os produtos conhecidos de AI não são nada mais do que espelhos da condição humana, que se apoderam de toda a produção ou de uma fração da produção humana no passado para tentar projetar um futuro. Eu chamo isso de um futuro sem futuro, porque a projeção do futuro é baseada em tudo aquilo que já foi feito, e não, como na vida de qualquer organismo, principalmente do ser humano, na geração de um novo futuro, um futuro de algo que não aconteceu, de composições intelectuais ou tecnológicas
que jamais existiram. Essa é a audácia e a maior propriedade da inteligência orgânica, se reinventar continuamente no futuro. O passado, evidentemente, é fundamental, ele serve como infraestrutura, ele serve como base da construção do futuro, e ele não pode ser esquecido, não é à toa que nós temos que conhecer a história da humanidade, a história do planeta, a história da ecologia das outras espécies, porque nós dependemos dela, mais do que elas dependem de nós, dessas outras espécies que habitam o nosso planeta. Mas um futuro que é simplesmente baseado na reprodução da estatística do passado, e essa é a base de funcionamento da inteligência artificial nesse momento. É uma pirataria dos saberes? É uma pirataria dos saberes humanos? Exatamente. É uma pirataria legalizada, onde a matéria-prima é obtida de graça, ela simplesmente é transformada num mapa estatístico dos padrões da produção humana e é devolvida para nós para que nós paguemos por aquilo que nós produzimos. Então, um grande historiador americano, que eu gosto muito, Lewis Mumford, compara o momento da idade digital, e isso foi antes da internet, antes da inteligência artificial, ele morreu no começo dos anos 90, mas foi extremamente influente, é um dos maiores historiadores da tecnologia, é uma referência mundial na história da tecnologia. Ele se refere à era do computador, e a metáfora dele só ficou mais precisa, com a era da mineração, das minas, que começam a florescer na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, né? E começam a ser exploradas no limite na dita Revolução Industrial, com a necessidade do carvão ser minerado em altíssimas quantidades, não importa as condições subhumanas às que os mineradores, inclusive mulheres e crianças abaixo de 10 anos, eram submetidos na Inglaterra, né? Hoje nós falamos das grandes cidades inglesas, Manchester, Liverpool, Glasgow, Leeds, e a gente não sabe que essas cidades só existem porque foram as capitais da mineração inglesa, da indústria inglesa, onde crianças de 8 a 9, 10 anos eram obrigadas a trabalhar em minas 12 a 16 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o Lewis Mumford compara a mineração digital às minas da Revolução Industrial. E o linguajar que era usado no século XVIII, século XIX, e o linguajar e as previsões de futuro da Revolução Industrial, que todos nós seríamos ricos, que nós não teríamos mais que trabalhar, que era um futuro inevitável porque o progresso era imparável, é o mesmo linguajar que é usado hoje. As mesmas frases, as mesmas palavras e a mesma submissão obrigatória e inevitável, segundo esses evangelistas do mundo atual, digital, a submissão completa do ser humano e da sua vida às máquinas. Ou seja, nós estamos literalmente reproduzindo a mesma ideologia e ampliando o grau de submissão humana, porque se até um certo momento da história das tecnologias o ser humano tinha controle sobre as ferramentas que ele criava, e a neurociência também diz que não só tinha o controle, mas essas ferramentas eram incorporadas pelo cérebro humano à medida que nós ganhávamos proficiência no uso delas, como uma extensão da representação do corpo humano que o cérebro contém, ou seja, a picareta, o martelo, a pá, o automóvel, o avião, se transformam na extensão do nosso corpo orgânico para o cérebro. Eles são incorporados como parte de nós. Nós estamos vivendo, talvez pela primeira vez na história, um momento onde essa incorporação está se revertendo. São as máquinas que estão incorporando o ser humano, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista físico. E é por isso que eu gosto de chamar toda essa indústria, envolvendo todos os seus produtos, os seus modos de operação, os seus modelos de negócio,
e a sua exploração da vida orgânica, inclusive da vida humana, de parasitas digitais. O porquê desse termo? Primeiro, é importante dizer que todos os historiadores da tecnologia, os grandes historiadores da tecnologia, são unânimes em dizer que quando uma nova tecnologia foi introduzida na sociedade humana, ela nunca tem efeitos locais, ela tem efeitos ecológicos, genéricos, porque ela influencia múltiplos aspectos da vida humana, seja do ponto de vista da sua atividade cotidiana, do trabalho humano, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas seja também na sua relação com o mundo e na sua, basicamente, interferências com os mecanismos naturais, ecológicos do mundo como um todo. Porque cada nova tecnologia que é introduzida, máquina a vapor, por exemplo, o efeito não foi só de alterar a forma como os teares ingleses eram manipulados por seres humanos, como a produção de tecidos foi semi-automatizada, ou como a poluição atmosférica causada pelo uso do carvão para produzir vapor literalmente cobriu as cidades de Manchester, Liverpool, Glasgow, de uma fina névoa, né? Por isso que essas cidades eram conhecidas como as cidades negras, porque as paredes dos edifícios, o chão, até a chuva era escura, por causa da poeira do carvão que cobria, né, o ambiente inteiro dessas comunidades. Ou seja, o impacto de qualquer nova tecnologia, ele não é sentido só na vida específica, no cotidiano específico do ser humano, mas ele tem um efeito global, porque no caso das máquinas a vapor, metade da Inglaterra foi escavada para produzir carvão. E com isso, milhões de pessoas ou tiveram as suas vidas encurtadas ou padeceram das condições mais cruéis possíveis de trabalho, e junto com elas, a fauna, a flora, os rios, todos foram impactados por essa nova tecnologia que tinha como objetivo público, o objetivo central, automatizar a geração de tecidos e aumentar a riqueza pelo mercantilismo inglês, que deu origem, evidentemente, ao financiamento da Revolução, né, industrial. Quando o feudalismo morre, como eu gosto sempre de citar ele, o livro está aqui até comigo, do Yanis Varoufakis, quando o feudalismo morre, a terra é vendida para financiar o mercantilismo, o comércio internacional inglês, e as pessoas que viviam como camponeses e vassalos das grandes propriedades rurais inglesas, agora são basicamente freelancers que têm que encontrar algum tipo de subsistência, porque lhes foi impedido de cultivar a terra que gerações por gerações cultivaram dos seus ancestrais. Eles agora se transformaram, ou naquele momento se transformaram em pessoas freelancers que precisavam encontrar um novo emprego para subsistir. Aliás, uma nova forma de relação com o trabalho. E aí surge o trabalho assalariado das grandes indústrias inglesas, que pagavam um mínimo, menos do que o mínimo para a sobrevivência do ser humano, para extrair o máximo de lucro da introdução de novas tecnologias na capacidade produtiva. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo isso multiplicado por várias ordens de magnitude.